essa carta. Tudo isso tem a ver com aquilo que nós iremos compartilhar nessa noite, e eu espero que você fique atento para poder ouvir a voz do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ó Deus, por favor, que a Tua palavra encontre os nossos corações nessa noite. Que, ó Deus, saiamos daqui com a esperança verdadeira pulsando no nosso coração, correndo pelas nossas veias, nos fazendo, ó Pai, estar plenamente satisfeitos no Senhor, aguardando, ó Deus, aquele belo, grandioso, glorioso dia, a qual nós iremos viver eternamente com o Senhor. Por favor, fala com teu povo. É o nosso desejo, é o meu desejo, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, a grande ideia dessa porção. E eu pensei sobre esses dizeres que estão aí no telão. Nossa esperança está fundamentada na pessoa de Jesus, que nos regenerou para vivermos eternamente com Ele. Amados, como nós precisamos de esperança. Esse termo já foi usado em campanhas de missões. Esse termo é algo que a gente escuta corriqueiramente. Existem até ditados, não é? Por exemplo, a esperança é a última que morre. Como se a esperança pudesse morrer. Nós precisamos de esperança para viver. Nós precisamos de algo que nutra o nosso coração para que as circunstâncias da vida ela não nos afunde, não nos deixe sem algum tipo de reação em relação às intempéries da vida. Matthew Henry, um comentarista bíblico, ele vai dizer que Pedro tinha 3 propósitos em mente ao escrever essa primeira carta aqui que nós estamos debruçados sobre ela. Primeiro, explicar mais amplamente as doutrinas do cristianismo aos judeus novos convertidos, ou aos novos convertidos que eram judeus. Ele tinha essa preocupação em mente, para que eles não viessem a desviar da fé, para que eles não voltassem a uma prática religiosa judaica, a qual não tinha mais necessidade, por conta do próprio Cristo já ter se revelado. A lei já teve o seu papel na história, e Jesus cumpriu toda ela. De forma que agora esses irmãos precisavam apenas viver Cristo, porque fazendo isso, em Cristo eles iriam conseguir cumprir com aquilo que era exigência e que sempre foi exigência da parte de Deus para conosco. O outro motivo era para dirigi-los e persuadi-los a um santo relacionamento no cumprimento fiel dos seus deveres enquanto relacionamentos pessoais e familiares. Por isso que na carta ele vai tratar também sobre isso, relacionamentos, tanto pessoais, sociais, quanto também familiares. Deus tem respostas para nós em todos os aspectos sociais, inclusive nos nossos relacionamentos familiares.
e também dentro desse contexto de relacionamentos, para que eles também viessem a refutar as calúnias e ofensas dos seus inimigos. Era muito comum os cristãos dessa época aqui serem caluniados, porque eles eram diferentes. Porque no momento em que você vive o cristianismo, que Cristo passa a fazer parte da sua vida, você age diferente. Você não rebate mais da mesma forma como quando você recebe uma resposta. Ou deveria, não deveria, né, reagir da forma como reagem a você, ou agem em relação a você. O cristianismo, ele nos faz olhar para o necessitado. E como tinha necessitado nesse tempo. A Bíblia fala sobre, e textos que falam sobre o cuidado que era necessário para com as viúvas e os órfãos. Porque num contexto de guerra, em muitos momentos nós tínhamos isso na antiguidade, os maridos não voltavam mais. As esposas ficavam viúvas, os filhos órfãos. A igreja se preocupa com os necessitados. Eles eram diferentes e isso causava um alvoroço. E em terceiro lugar, essa carta foi escrita para prepará-los, para preparar esses irmãos para o sofrimento, para enfrentar o sofrimento. Se João, amados, é considerado o apóstolo do amor, Paulo é considerado o apóstolo da fé, nós temos então em Pedro, sem dúvidas, o apóstolo da esperança. O que Pedro está fazendo aqui é trazendo esperança. Essa carta, ela foi escrita no ano de 60 e o ano de 62 a 69. E isso é importante ressaltar. Por quê? Porque neste período estava havendo uma grande perseguição. E em 64 vai acontecer algo extraordinário, onde a perseguição ela se afunila de tal forma que aqueles irmãos iriam ser martirizados, outros iriam continuar saindo, indo embora para outras regiões, porque no ano de 64, um imperador chamado Nero, ele vai colocar culpa nos cristãos por conta de um grande incêndio que ele diz que foram os cristãos que fizeram, que provocaram, e dos 4 bairros que existiam naquele período que foram incendiados, 2 desses bairros que eram de cristãos ficou sem nenhuma fagulha de fogo. Nero então começou a provocar a população para ir contra esses cristãos, porque eles estavam arruinando Roma, porque eles não se subjugavam às suas mazelas. E antes disso, nós vamos ver, no período do ano de 41 até 54, a história nos mostra de um outro imperador chamado Cláudio, e este já havia começado já a perseguição. Por isso que você vai ver na sua Bíblia, no primeiro versículo do capítulo 1, Paulo saudando aqueles irmãos, né, os eleitos que são forasteiros. Eles já estavam saindo de retirada por conta desse imperador antecessor a Nero. E eles então se tornaram forasteiros da dispersão. E aí Paulo vai dizer, Pedro, né? Ele vai dizer para onde esses irmãos foram. Para o Ponto, para a Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Todos fugiram para a Ásia Menor. Por isso, amados, eu quero pensar com você sobre isso. Como enfrentar as lutas diárias, não é? Como enfrentar os tempos que são tão difíceis? Como suportar o sofrimento, a dor, por exemplo? Como
ver a nossa vida de uma outra forma ou de uma outra perspectiva. Porque às vezes parece que está tudo nebuloso. Ontem, olhei para o céu no momento da tarde e para o lado de Paraty ali tinha uma nuvem, não sei quantos viram. Parecia que realmente Paraty estava acontecendo um dilúvio lá. Então são névoas, são nuvens densas que às vezes estão sobre as nossas vidas. Quantos aqui nessa noite não estão vivenciando lutas externas ou até mesmo lutas internas? Nós sempre vivemos nesses limites. Sempre vivemos assim. Então, onde encontrar esperança para tudo isso? Pedro tem uma resposta. E, em nome de Jesus, você nessa noite saia com essa resposta muito forte no seu coração. O versículo 3 diz, a primeira sentença, é de que a esperança só é possível quando entendemos o que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por nós? O Hernandes Dias Lopes vai falar uma coisa interessante. Ele diz que num tempo de extrema perseguição, sofrimento e dor, Pedro inicia a sua carta com uma doxologia. Ele não começa com o homem, ele começa com Deus. Ele não inicia com as necessidades humanas, mas com os louvores que Deus merece. Preste atenção, aqueles homens estavam padecendo sob perseguição. E Pedro começa no verso 3 dizendo, bendito Deus e Pai. Bendito, louvado seja o Deus e Pai. Amados, como isso é tremendo, porque nós não iremos conseguir ser felizes ou ter uma verdadeira esperança buscando respostas em nós mesmos ou nas pessoas que estão ao nosso redor. Nós iremos buscar ou devemos buscar respostas somente em Deus. Somente nele. Agora, é interessante pensar de que nós não podemos enganar as pessoas dizendo, olha, vem para Jesus que os seus problemas terminaram. Tem gente que fala isso. Esse é o evangelho tabajara. Os mais antigos vão entender o que é isso. Não é? Tem alguns balançando na cabeça, outros não estão entendendo nada. Não é? Mas a maioria sabe o que é isso. O que Pedro nos ensina aqui é de que a perseguição não vai cessar. O sofrimento não vai acabar. Pedro não está falando isso para eles. Em nenhum momento você vai ver a Bíblia dizer e afirmar isso. Que nós iremos, desfrutar aqui na terra de um tempo de calmaria constante. Não vai, a Bíblia não afirma isso. Mas ela vai dizer de que Jesus estaria conosco no meio das aflições. Tem de bom ânimo, meu filho. Assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. O mundo é um local realmente de desconforto. O mundo é um local de dramas, de perseguições, de aflições. Mas nós que conhecemos a Deus, e nós que conhecemos o que Jesus fez por nós, nós precisamos primeiramente falar, Senhor, bendito seja o teu nome, porque pode me faltar tudo, mas não me falta a tua presença. Pode me faltar o arroz e feijão, mas não me falta a tua graça. Pode me faltar saúde, mas eu tenho vida abundante. Nós precisamos, amados, viver esse evangelho, que se agarra não às promessas desse tempo, mas às promessas do Senhor, daquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Por isso que a gente vai perceber
de que Jesus, ele é a fonte da nossa salvação. E por isso ele é a nossa alegria. Bendito. Pedro exalta aqui a Deus pela salvação, porque essa é uma obra exclusiva dele. A salvação é uma obra exclusiva de Jesus. E ele, falei hoje para a turma de batismo, Jesus foi o único que morreu, ou melhor, Jesus foi o único que nasceu para morrer. O propósito de Jesus ter nascido, enquanto homem, foi para morrer. Aí nós vamos ver Mateus 1:21, né? Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação é uma obra exclusiva de Jesus. Por isso que Pedro fala: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando Jesus então faz isso, quando Jesus então vem sobre nós, quando Jesus então vem para nos salvar, quando Jesus morre naquela cruz, quando ele nos regenera, ele está fazendo também, sabe o quê? Mudando a nossa disposição, a disposição do nosso coração, de amantes do pecado, para libertos apaixonados por ele. Essa salvação que é exclusiva do nosso Deus, do nosso Senhor, muda a nossa disposição, a disposição do nosso coração. Porque o texto diz que ele nos regenerou. E essa palavrinha é muito interessante, porque ela vai dizer, ela significa renascer, nascer de novo. E uma outra expressão para essa palavra é ter passado por uma transformação da mente, que leva a uma nova vida que procura conformar-se à vontade de Deus. Sabe por que as pessoas não conseguem ter esperança na sua vida? Aqueles que, sobretudo, que não conhecem ao Senhor, porque falta-lhes nascer de novo. Falta-lhes ter esse encontro de regeneração, para que a sua mente mude, para que a sua vida comece a se conformar com a vontade daquele que o criou e que o chama para um relacionamento. E aí a gente percebe nesse texto que a regeneração é um ato de Deus. Pedro diz: bendito Deus que nos regenerou. Ou seja, se bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele que nos regenerou, essa regeneração é um ato de Deus. Porque se não fosse um ato de Deus, Pedro estaria aqui, ó, bendito a mim que me regenerei. Não faria sentido. Nós temos aqui, queridos irmãos, um ato que provém do próprio Deus, e só Ele pode fazer isso pela humanidade. Você não conseguirá sanar o seu problema, você não conseguirá ter esperança em você mesmo, porque você não consegue manter uma vida intacta diante de Deus. Mas Pedro também mostra aqui o motivo, pelo qual, por causa da sua grande misericórdia. A motivação de Deus em salvar alguém não está nas suas qualificações, ou na sua falta de qualificação. Porque o texto diz que é por causa da grande misericórdia de Deus. É vontade de Deus fazer isso. Ele fez porque Ele quis, porque Ele nos amou, porque Ele é misericordioso. Porque nós não temos condições alguma de nos auto-regenerar. Repito, porque nossa natureza humana está absorvida pelas concupiscências
naturais da nossa carne. Por isso que toda tentativa que tivermos em buscar algum sentido na vida que não esteja em Jesus, será fracassada. O que Pedro está dizendo para aqueles irmãos: olha, vocês não podem se agarrar a nada a não ser em Deus. Só Ele pode trazer conforto aos seus corações, e vocês conhecem Ele. Aí eu fiquei a pensar sobre a tentativa das pessoas em buscar essa esperança, esse sentido. E muita gente procura essa esperança, esse sentido para a sua vida. Ela procura no emprego. Só que o emprego é uma coisa interessante, porque hoje nós estamos empregados. Amanhã você pode receber uma ligação do RH. Quando recebemos uma ligação do RH, a coisa não está tão boa, né? Recursos humanos está ligando para mim. E quando você chega então para bater o cartão, e o seu cartão não está mais lá. E quando você percebe, nós temos visto isso, muitos estabelecimentos fechando as suas portas. Restaurantes centenários no Rio fechando as portas. Em Angra, alguns estabelecimentos também de nome fechando as portas. E essa questão não é só fechar a porta, amados. Isso significa que trabalhadores estão perdendo seus empregos. Você sabia que tem gente que se suicida por conta disso? Por quê? Porque a sua esperança está nessas coisas. Tem gente que coloca a esperança na família. Sua esposa, presta atenção, maridos. A sua esposa pode ser a mais dedicada da face da terra. A sua esposa pode ser a mulher mais dedicada na face da terra. Mas ela não conseguirá ser perfeita 24 horas por dia. E se ela não consegue ser perfeita 24 horas por dia, o que vai acontecer? O esposo vai se decepcionar. Vez por outra. O marido também é assim, os filhos. Nós não podemos colocar a nossa esperança no nosso cônjuge, nos nossos filhos, porque eles são limitados como nós. Não podemos. Tem gente que coloca nos seus bens materiais, não é? E aí fica querendo ganhar, e comprar, para tentar saciar essa sede por um motivo para viver. Eu conheço uma pessoa que o motivo para viver, para essa pessoa, é comprar carro, trocar de carro, é ver os acessórios, é desfrutar de um grande carro e troca de carro. Essa pessoa troca de carro mais do que eu troco de camisa. Não dá nem tempo de perder o cheiro do carro, do estofado, né? Não dá nem tempo. Porque a vida dele é condicionada para isso. Mas olha só a sequência de Mateus capítulo 6. Ele vai dizer: olha, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam. Você conhece esse texto? 6,19, né? Ou 6,21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ele já está afinando um pouco mais aqui a situação. Agora olha o 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O problema, amados, o cerne da questão, sabe qual é? Idolatria. Quando nós nos agarramos a algo, a pessoas, a qualquer coisa que não seja o próprio Senhor, há idolatria no nosso coração. E a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a Deus e a Mamon.
Mas olha que interessante o que Deus faz quando te regenera, né? Ou quando você nasce de novo. Ele tira os vários ídolos que reinavam em seu coração para que ele reine soberanamente no seu coração. Quando ele nos faz nascer de novo, ele nos faz enxergar de que tudo aquilo que nós nutríamos como algo absoluto para nós, que a gente tentava agarrar de todo jeito, isso tudo é fútil, isso tudo não tem sentido, isso tudo é passageiro. E ele nos mostra a real motivação que precisa estar no nosso coração, de que é colocar ele em primeiro lugar na nossa vida. Por isso que é uma viva esperança, o texto vai dizer isso. Ele nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A viva esperança proporcionada pelo nosso Senhor, nos regenerando, tira o nosso coração das satisfações momentâneas desse mundo e troca essa satisfação momentânea por uma satisfação plena e eterna. Eu começo então a viver aqui neste mundo, mas a minha perspectiva não está mais aqui. Por isso só existe uma forma de você viver as lutas do seu dia a dia. É não olhando para este mundo como algo finito. Estamos tendo uma visita inesperada aqui. Nós precisamos nutrir uma esperança que vai além desse mundo aqui. Por isso que isso é um processo, esse nascer de novo, ele nos regenerar, é um processo que começa neste mundo e se desdobra para a eternidade. Isso porque o Deus da eternidade veio até nós e morreu a nossa morte para nos tornar vivos através da sua ressurreição. Por isso que o texto vai dizer que essa viva esperança é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Em sua morte e ressurreição, nós nos identificamos com o seu sofrimento e experimentamos o seu renascimento dentre os mortos. Paulo já disse, em outro momento, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Jesus foi lá na morte e nos puxou para ele. Já parou para pensar nisso? Jesus foi lá na morte e te puxou, te tirou de lá e te trouxe para a vida. Onde você estaria numa noite como essa? Mesmo que chuvosa. Onde você estaria? Por isso que a gente vai ver que o segundo ponto, a esperança em Jesus nos proporciona segurança. Pedro fala sobre uma herança, a partir do verso 4. Tudo isso acontecendo, não é? O nosso Deus, que é rico, que tem muita misericórdia, ele nos regenera para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança. E essa herança está reservada para os seus. Nós precisamos lembrar que os leitores aqui originais de Pedro, onde Pedro estava aqui, para quem Pedro estava escrevendo, eles foram expulsos de suas casas. A tirania dos romanos fez com que eles fossem para várias regiões, como eu disse no início e no primeiro verso. Pedro está falando sobre isso. Eles saíram e foram embora, perseguidos. Eram homens pobres e perseguidos. Eles não tinham recursos. Agora, isso é para esse tempo aqui, tempo bíblico, ser expulso dessa forma, sobretudo quando se tem uma morada sobre a perspectiva de uma herança do Senhor, isso era considerado um castigo.
Porque Matthew Henry vai dizer isso, né? A maioria deles eram judeus que tinham a terra de Canaã como herança conferida pelo próprio Deus. Ser expulso, então, da sua morada no local de herança do Senhor era considerado como algo doloroso e um castigo. Você vai ver isso em 1 Samuel, capítulo 26, verso 19. O drama que esses homens estavam vivendo aqui. Samuel faz uma citação sobre essa questão de perder o local de herança do Senhor, que esses irmãos, no futuro, anos depois, também experimentam. Repita, a preocupação de Pedro aqui era para que eles não desanimassem da fé e voltassem, como eu disse, ao judaísmo ou até mesmo ao paganismo. Aqueles homens estavam precisando de encorajamento, porque eles estavam abatidos. A gente às vezes acha que ser cristão é difícil, mas imagina viver um cristianismo sobre essa perseguição que eles viveram aqui. Imagina você está em casa tranquilamente, chega os policiais lá para te prender e te levar embora, porque você é cristão. Isso acontece nos dias de hoje. Os países perseguidos, temos visto histórias das mais diversas sobre isso. Esses irmãos viviam exatamente dessa forma. Mas Pedro, para poder aquietar, alegrar o coração deles, no versículo 4, ainda, Pedro mostra a eles que uma herança infinitamente maior os aguardava na eternidade. Porque ele vai dizer sobre uma herança. E herança é algo que você recebe. E Pedro está dizendo, olha, Deus tem uma herança para nós. Ele tem uma morada, ele tem uma casa, ele tem uma mansão celestial para nós. Mas preste atenção às descrições que ele coloca sobre essa morada, sobre essa herança que está sendo guardada por nós, ou para nós, melhor dizendo. É uma herança incorruptível. Isso significa que essa herança, essa morada, ela jamais iria perecer. A força do tempo não pode destruir essa herança. Hoje você pinta a sua casa, passa alguns meses, se a tinta for boa, passa alguns anos, não é? Mas se a tinta for mais ou menos, hoje em dia não está dando para comprar uma tinta muito boa, não é? Mas ela começa a ficar velha, não é assim? As paredes, né, começam a ficar ruins, você tem que fazer uma reforma nela. Não é? Nós também somos assim, não é? O nosso corpo, cada ano vai se deteriorando. Vai caindo o cabelo, vai... Não é? Vão perdendo a visão. Eu enxergava muito bem, mas depois dos 40, eu não enxergo mais, precisei usar óculos. Depois dos 40, a coisa muda. Não é? A coisa muda. Então a gente vai perdendo, sabe, o vigor. Vai perdendo o vigor. Às vezes, para quem gosta de futebol, não vou entrar em detalhe nem nada não, tá ok? Não vou falar segue o líder, nada disso. Mas tem um flamenguista ali, ó. Tem vários, né? Na verdade, eu acho a maioria aqui. Mas às vezes ver um jogo de futebol, para quem gosta, né? Pode causar uma decepção. Hein, Alexandre? Você que foi um jogador, não sei, não tem cara de ter sido jogador, não. Mas para quem gosta, né? Que gostava de correr atrás da bola, olhar aqueles camaradas, um Bruno Henrique, por exemplo, correr daquele jeito, você fala, meu Deus, aí você vai tentar fazer isso, não é? A mente diz vai, o corpo diz fica, não é? A mente, não, você consegue, não, o corpo, não, você não vai conseguir, não é? E você fica naquela luta da sua mente com o seu corpo. Eu já desisti, não é? Eu já desisti. Esses dias me ligaram, pastor Léo, vamos participar
do campeonato que vai ter esse ano? Meu filho. Não, para mim não dá mais. Não dá mais. Mas, amados, o tempo passa. Só que, essa morada preparada para nós, como Pedro está dizendo, ela não vai perecer. E o nosso corpo, ele será glorificado. Nós não teremos mais dor, nós não teremos mais sofrimento. Porque essa herança, esse lugar preparado, ele é incorruptível, não se corrompe, não perece. Também não pode ser contaminado, imaculado, né? O texto também vai falar sobre isso, sem mácula. Essa herança, ela não será marcada mais pela atuação da miséria e do pecado. A miséria que assola a nossa sociedade não vai ter mais isso. Essa herança não tem nada disso. O pecado que você fica lutando com ele, brigando contra ele o tempo todo, vai acabar, vai cessar isso. Não terá mais. Não se altera também, o texto fala sobre isso. Imarcessível, tem a ver com isso. Ela jamais se altera, ela não murcha. Ela mantém a sua beleza intacta. Pedro está dizendo, meus irmãos, permaneçam firmes, porque a morada que vocês têm, a herança que está preparada para vocês, é muito melhor do que aquilo que vocês estão vivendo. Nós precisamos nutrir no nosso coração essa verdade de que Deus tem reservado para nós algo muito melhor e maior. E por isso a gente não precisa ficar abatidos, prostrados. Porque o texto fala, reservado nos céus para vós outros. Sabe o que significa isso? Reservado no céu para vós outros? Ninguém pode tomar e a ferrugem não pode alcançar essa morada. Jesus já falou sobre essa questão, não é? Nós lemos aqui naquela porção do capítulo 6 de Mateus sobre, ali está embutido, né, sobre a questão dos bens. O ladrão pode roubar, a ferrugem, não é, pode consumir, mas a reservada nos céus para nós significa que nada pode nos roubar isso. Nenhum homem pode nos roubar essa verdade, essa herança que está preparada para nós. É uma herança gloriosa, porque diz que está nos céus. Será nos céus isso, não será aqui na terra. Será nos céus. Sabe o que significa isso? Significa que é um lugar de habitação de Deus. Nós iremos morar com Deus. E é uma herança exclusiva, porque diz, reservada nos céus para vós. É reservada para os filhos de Deus. Por isso que nós insistimos aqui, fazemos apelos para que aqueles que nos ouvem, cuide da sua vida, observem esse Senhor Jesus e chame Ele para poder entregar a sua vida, porque se você não entregar a sua vida para Jesus, você não se torna filho de Deus. Quem está dizendo isso? João fala isso. João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nascer de novo significa ser filho de Deus. E só pode ser filho de Deus quem nasce de novo. E se somos filhos de Deus, nós estamos então na condição de filhos do Rei dos Reis. E por isso nós participaremos da sua herança na glória, por sermos filhos dele. E dentro dessa filiação nós renascemos então dentro de uma família. E Efésios, Paulo vai falar aos Efésios isso, né? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Olha, esses irmãos aqui eram estrangeiros, forasteiros, porque eles foram expulsos das suas casas. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala.
que você pode até ser estrangeiro aqui neste mundo, forasteiros aqui, mas nós somos cidadãos dos céus, da família de Deus dos céus. E por isso, nós então temos um irmão mais velho, que é o nosso Senhor Jesus. Romanos 8, 29, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Meu querido, fazer parte dessa filiação, dessa grade de filiação, de irmãos, isso tudo aquece o nosso coração e nos faz, entender de que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós então nos agarramos uns aos outros para viver as pelejas dessa vida. Por isso que toda a nossa segurança, ou a segurança que nós queremos ter, só é possível pelo poder de Deus sustentando nossa permanência nele. Porque o verso 5 vai dizer que sois guardados pelo poder de Deus. Sois guardados pelo poder de Deus. Você acha que você permanece como filho de Deus, na família de Deus, porque você é habilidoso para isso? Você acha que é isso que acontece? Você acha que é você que te sustenta? Você acha que é você que consegue, não é, com seus méritos próprios, permanecer na presença de Deus? Não é. Agora eu encontrei uma frase do Paul Washer. Na verdade, não é uma frase dele, ele pegou de uma canção, mas ele que citou, eu achei muito interessante. Sabe por que Deus nunca vai desistir de você? Já parou para pensar isso? Por que que Deus jamais vai desistir de você? Olha a resposta. Porque Ele nunca colocou esperança em você. Porque se Deus tivesse feito isso, a gente estava no sal, como diz por aí. Deus, amados, Ele ama a si próprio. E Ele está comprometido com a sua aliança, com as suas promessas, com a sua obra. Ele tem esperança em si mesmo. E por isso Ele nos conserva. Por isso Ele não nos abandona. Isso significa que não tem nada que você faça que faça Deus te amar mais, e nada você pode fazer para que Deus te ame menos. Simples assim. Se você está em Cristo Jesus, Deus já te amou, e ponto. Ele te regenerou, e ponto. Você não vai perder isso. Aí, Pedro vai dizer, a gente já está indo para o final, que a nossa permanência nele acontece pela fé. Pela fé. Ele, através da fé, nos conserva. Deus alimenta a nossa fé, e essa fé é também dada por Ele, porque Paulo vai falar isso em uma de suas cartas. Ele então alimenta a nossa fé, ou faz ela ficar viva em nós, para permanecermos crentes nele. A fé então serve de combustível para vivermos confiantes na promessa futura da sua salvação. Deus usa a fé para poder nos conservar. E a fé nada mais é do que confiança. Fé não é pensamento positivo. Não é. Fé é um relacionamento que você nutre com alguém, no caso Deus, em que você abre mão até mesmo da sua própria vida, para viver segundo aquilo que Ele direciona e orienta. A salvação que Pedro, sexta-feira alguém disse isso numa das palestras, né?
que estava confundindo também Pedro, Paulo, fala, se eu trocar os nomes, não esquenta não que eu amo os dois. Por isso que, eu não sei se foi na palestra aqui, ou se eu escutei em algum lugar, agora me veio a dúvida. Eu acho que foi o Augusto que falou isso. Mas não importa, né? Não tem nada a ver também com isso. Nós somos guiados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Aí você deve perguntar, poxa, mas nós já não somos salvos? Não é? Por que ele está dizendo que uma salvação para se revelar no último tempo? Aí a gente precisa de um esclarecimento. A salvação ela tem dois aspectos. Um aspecto passado e um aspecto futuro. Dentro do aspecto passado, nós temos dois argumentos. Primeiro, nós somos salvos agora da culpa do pecado. Isso tem a ver com a justificação. Nós já fomos justificados por Cristo. Não há mais culpa em nós para que Deus então venha sobre nós e nos acuse. Ou melhor, Deus não nos acusa. Quem nos acusa é Satanás. Ele então não tem mais poder para fazer isso. Por quê? Porque nós já fomos salvos dessa culpa do pecado. Então Deus não nos trata mais como pecadores culpados, porque Jesus se colocou no nosso lugar, nos justificou. Ainda nesse aspecto presente, nós somos salvos do domínio do pecado. Isso tem a ver com o processo de santificação. Nós estamos a cada dia nos aperfeiçoando, sendo aperfeiçoados à imagem e semelhança de Cristo. Então nós estamos sendo salvos do domínio do pecado. O pecado não está mais nos dominando. Porém, esse terceiro aspecto, que tem a ver com o futuro, nós precisamos ser salvos da presença do pecado. Neste caso, a salvação é futura. Então, quando Pedro fala dessa salvação preparada para se revelar no último tempo, ele já está dizendo de que nós não estaremos mais na presença do pecado. E o pecado não mais terá nenhum tipo de influência sobre a nossa vida. Não terá. Nós precisamos compreender isso, porque esses irmãos aqui, nos versos seguintes, vocês vão ver em casa, em outro momento, que Pedro fala sobre a exultação que eles precisam ter no tempo presente. E essa exultação no tempo presente precisa acontecer, e ela iria acontecer no meio de várias provações, porque eles iriam ser entristecidos ainda, e muito mais. Mas as provações que eles estariam enfrentando, estavam enfrentando naquele momento, iria servir para confirmar o valor da fé deles. Deus então utiliza desse meio para poder nos provar o tempo todo. Ele vai usar a expressão muito interessante aqui do ouro. E ele fala no verso 7, não é? Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E ele vai discorrendo tudo mais. Mas, meus queridos amados irmãos, a salvação nos proporciona essa alegria e essa esperança pelo fato de que Jesus ele morreu na cruz por nós. E é um fato maravilhoso que precisa alegrar o nosso coração.
E a partir disso ele traz segurança a nós. Segurança a ponto de nós descansarmos na soberana atuação dele em nossas vidas e aonde nós estamos vivendo e vivenciando os dilemas da nossa sociedade. Essa segurança me diz de que, independente do que aconteça comigo, eu estou guardado em Cristo Jesus. Independente do que aconteça com você, você está guardado e guardada em Cristo Jesus. Os seus temores precisam estar sendo levados a Jesus, porque só Ele pode suprir as nossas necessidades. Eu lembrei de uma ilustração que você conhece já, mas que nos remete a isso. E a ilustração conta o seguinte, que um homem, você vai lembrar, ele esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara. E aí ele então, em seguida, atravessou andando sobre o cabo de aço. Ele foi e voltou. A altitude era imensa, o percurso também era longo. O que a multidão fez? Geralmente a multidão faz o quê numa cena dessa? Extravagante. Aplaude, grita, assovia. Ficam extasiados. Aí, aproximando-se de uma senhora que estava no meio do povo, aquele homem perguntou a ela: a senhora acredita que eu consigo atravessar novamente? E aí ela, sem pensar, é claro, a forma como ele fez da primeira vez, ele faz isso quantas vezes necessária. Aí ele indaga a senhora novamente: a senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão? Aí aquela senhora: sim, é claro, você consegue, você é bom. A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão com uma pessoa dentro? Ela: eu tenho certeza disso. Olha quantas pessoas tem aí. Então, disse o homem: a senhora poderia, por favor, ajudar-me neste número, entrando no carrinho? Qual foi a resposta dela? Qual seria a sua resposta? Você está doido? Você está doido que eu vou entrar num trem desse? Ela acreditava, aquela senhora acreditava nele, mas ela não confiava. Não é? É assim que a gente às vezes age com o nosso Deus. A gente acredita que Ele pode curar. A gente cantou isso, não cantou? Que Ele faz maravilhas, que Ele opera, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas quando você é colocado na prova pelo próprio Deus, você não confia. Deus nos chama para fazer algo maior do que a gente, sabe, está acostumado. A gente: não, Deus, eu não consigo. Mas quem disse que você consegue? Se Deus está chamando, é Ele que vai capacitar. Eu tenho pensado muito nisso, nessa questão do conforto que a gente vai vivendo a nossa vida, e o conformismo que isso vai acontecendo, vai sendo, sabe, sendo prolongado na nossa vida. E aí a gente deixa de fazer algo mais, algo relevante para Deus, para o reino de Deus. Olha, eu não estava aqui no culto porque eu estava de plantão, mas eu louvo a Deus pela vinda daquele missionário, o Sérgio, aqui. Louvo a Deus. A gente não teve no domingo seguinte, teríamos um missionário e acabou não tendo, mas eu louvo a Deus porque a igreja viu com seus próprios olhos o que Deus pode fazer com um homem e uma mulher que se coloca à disposição dele. Foi visto aqui. Então não importa, meu amado e minha amada, você vive lutas, eu vivo também. Alguns têm maiores lutas, outras menores, não importa. O que importa é se você de fato vai confiar no Senhor. É isso. Se você de fato vai entregar o seu coração totalmente
para Ele. Por isso, só para você levar para casa, nós podemos viver com esperança, porque Jesus sofreu os meus sofrimentos na cruz. Meu irmão, minha irmã, nós temos um Senhor, um Deus todo-poderoso, que estava sendo aclamado para vir em carruagens, não é? Vir em berço de ouro, mas ele veio, nasceu numa manjedoura, comeu arroz e feijão, ele viveu entre os pobres, ele sofreu o martírio de ir para uma cruz, e ele se identifica conosco, e nós nos identificamos com ele, nos nossos sofrimentos, porque o nosso Senhor sofreu. Por isso você pode ter esperança, porque Jesus sabe o que você passa. E Jesus sabe qual é o sofrimento que você tem vivido. Ele sabe, porque ele experimentou o sofrimento. Nós experimentamos às vezes sofrimentos, nós passamos por situações que nós mesmos às vezes cavamos, não é? Mas o Filho de Deus não. Ele não fez nada para merecer o que aconteceu com ele. Ele se identifica conosco e nós nos identificamos com ele. Nós podemos viver também com esperança, porque nós temos um Salvador a quem podemos recorrer. O nosso Deus está de braços sempre abertos para poder nos acolher. Os seus ouvidos sempre estão abertos para poder ouvir as nossas petições. Ele jamais joga em nosso rosto os nossos fracassos. Mas ele diz: levanta, meu filho, eu te perdoo, levanta, meu filho, e continua a sua caminhada, porque a jornada é longa, mas vai valer a pena no final. Vai valer a pena no final. Nós podemos viver com esperança porque Jesus nos sustenta com o seu poder. O poder de Jesus é que faz com que a sua vida não venha sucumbir. É Ele que sustenta a nossa fé, é Ele que cuida de nós nos mínimos detalhes. Lá no seu trabalho, por exemplo, alguma situação acontece, você acha que teve alguma influência do seu patrão, de alguém de lá? Se você vive no Senhor e para o Senhor, é Ele que tem te sustentado lá. Outro dia conversei com um amigo que estava vivendo um drama desses no trabalho. E tem algumas situações no emprego que gera desconforto, não é? Porque tem alguns ambientes que parece que as pessoas esperam um vacilo seu para poder te fulminar. Não é assim? Ou só comigo às vezes que acontece isso, não é? E é um alvoroço. Nessas horas eu tenho que lembrar de que quem me colocou ali não foi homem algum. Quem te colocou no seu trabalho não foi homem, foi Deus. Foi Deus. Ele vai te sustentar, por quê? Por conta do poder dele. Por conta do poder dele. E nós podemos viver com esperança, porque Jesus, Ele nos assegurou uma morada eterna. A pergunta que a gente precisa fazer sempre, não é? Você tem certeza de que se você morrer hoje, você vai morar nesse local eterno junto com Deus? Será que você vai realmente viver com o Senhor na eternidade?